Deepak Chopra. O poder meta-humano. Como desenvolver suas habilidades, transcender a realidade e ir além dos limites do cotidiano. Editora Al-Aoud. Prefácio pessoal. Ir além. Este livro é um convite para descobrir quem você realmente é, começando com 2 perguntas simples. Nos momentos em que se sente muito feliz, também se vê feliz? Quando fica bravo, alguma parte sua fica totalmente livre de raiva? Se a resposta for, entre aspas, sim para as 2 perguntas, pode parar de ler o livro. Você já chegou lá. Foi além da consciência do dia a dia, e ir além é tudo de que você precisa para saber quem realmente é. O autoconhecimento vai se revelar todos os dias. Em algum momento, ou talvez neste exato instante, vai ver a si mesmo vivendo na luz. Como o grande poeta bengali Rabindranath Tagore, você pode dizer, entre aspas, que perpétua surpresa é a vida. Seria fascinante conhecê-lo, porque sua vida sem dúvida é muito incomum. Pode até pensar que é uma pessoa única. Quando olha em volta, vê que as pessoas em geral ficam simplesmente felizes quando estão felizes e bravas quando estão bravas, enquanto você não. Você enxerga além. 30 anos atrás, quando comecei a escrever livros, não me questionava o fato de se sentir feliz e ficar bravo serem sentimentos normais, sem adicionar o elemento de observar a si mesmo. Uma expressão como plenitude mental não circulava. A meditação ainda era considerada duvidosa pela média da população, e tudo o que se referisse à consciência mais elevada era visto como um ceticismo. Eu era um jovem médico de Boston, com a família crescendo, e meus dias eram consumidos pelo trabalho, atendendo uma longa lista de pacientes e transitando diariamente entre 2 ou mais hospitais. Quando ficava feliz por um paciente com problemas de tireoide melhorar, eu percebia que me sentia feliz? Não. Se uma prescrição era manipulada por um farmacêutico descuidado, uma parte de mim não ficava nem um pouco aborrecida, permanecendo como uma testemunha silenciosa? Não. Como todo mundo que eu conhecia, ficava feliz ou bravo sem nenhum mistério. Mas, por ter vindo da Índia, poderia resgatar da infância indícios sobre uma maneira de ser diferente. Segundo o antigo Upanishad, a mente humana é como 2 pássaros pousados em um galho. Um deles está comendo o fruto da árvore, enquanto o outro o observa amorosamente. Frequentei durante alguns anos uma escola dirigida por uma ordem de padres católicos e assim tive outros indícios vindos de uma fonte diferente, como as palavras de Jesus aos discípulos, dizendo-lhes que deviam estar, entre aspas, no mundo, mas não ser do mundo. Se pesquisar essa frase no Google, vai verificar que há uma grande confusão sobre o que ela realmente significa. Mas o ponto central do ensinamento é que há diferença entre aderir à vida mundana e não aderir a ela. Quando não adere a ela, Jesus ensina, de algum modo você está com Deus. Gostaria de poder dizer que esses indícios sobre consciência mais elevada me impactaram e marcaram minha vida. Isso não aconteceu. Eu as guardei na parte de trás da minha mente, jamais recorrendo a elas na minha vida atribulada e estressante. Não evoluía em mim a consciência sobre a verdade com V maiúsculo de que eu, assim como toda a humanidade, trago em mim o mistério da existência. Essa é a razão por que Tagore se sentia permanentemente surpreso. Ao despertar para a realidade, encara-se o mistério da vida de uma forma íntima e pessoal. Não haveria mistério sem você. Em 1 ou 2 frases, dei alguns passos de gigante, sei disso.
Há uma enorme disparidade entre as coisas que alguém precisa fazer em um dia, começando por acordar, vestir-se, ir trabalhar, etc., e o mistério da existência. Uma sociedade baseada na razão e na ciência vê com ceticismo qualquer noção de estar no mundo e não pertencer a ele, ou verdade com V maiúsculo. Vivemos juntos em uma realidade que segue a regra que diz, entre aspas, o que você vê é o que você tem. O mundo físico nos confronta, nos vemos diante de muitos desafios e, conforme a mente racional sonda o desconhecido sombrio, o que emerge são novos fatos e dados, não a sensação de deslumbramento por existirmos. O que primeiro me incentivou a encarar o mistério da vida e meu próprio mistério como ser humano foi a medicina. Eu exercia a endocrinologia, uma especialidade que me fascinava porque os hormônios são substâncias químicas singulares. Podem fazê-lo ficar lento mental e fisicamente se sofrer de deficiência tireoidiana. Podem fazê-lo fugir ou lutar diante de uma ameaça. Uma explosão de adrenalina é responsável por uma reação comum diante de um mágico de rua, levitando diante dos nossos olhos quando espectadores pulam para trás ou fogem. Estamos tão acostumados a aceitar que essas reações são quimicamente induzidas que a maioria relaciona o comportamento adolescente com o, entre aspas, turbilhão de hormônios. Mesmo quando o impulso sexual é de certa forma contido, ele nunca está realmente contido, assim como apaixonar-se nunca é racional. Se eu tivesse ficado satisfeito com a ligação que se faz em geral entre os hormônios e os efeitos que eles causam, não haveria história para contar. Mas existe uma nota discordante, e ela leva as coisas para além dos hormônios e potencialmente inverte a realidade. Há um hormônio no cérebro chamado oxitocina, que recebeu o apelido de, entre aspas, hormônio do amor, porque a presença de altos níveis desse hormônio no cérebro torna a pessoa mais afetiva e confiante. Mas essa única molécula secretada pela pituitária é muito mais complexa do que isso. Durante o parto e a amamentação, são secretados níveis mais elevados desse hormônio na mãe, o que cria um vínculo maior com o bebê. Se afagar seu cachorro por um tempo, a oxitocina sobe tanto em você quanto em seu bicho de estimação. Ela faz as pessoas amarem mais a bandeira nacional, enquanto ficam indiferentes às bandeiras de outros países. Durante a atividade sexual, a ocitocina sobe nas mulheres, fazendo com que se liguem emocionalmente aos parceiros sexuais, mas aparentemente esse efeito não acontece com os homens. Alguma coisa estranha deve ocorrer, ainda assim essas descobertas complexas não abalam a fé da maioria dos endocrinologistas. Eu era diferente. O que me incomodava era que a oxitocina não faz realmente nada do que lhe atribuem, a menos que seja acompanhada pela mente. Uma mulher não sentirá mais afeição por um parceiro sexual caso se sinta coagida, ameaçada, enraivecida ou simplesmente distraída por algo mais importante. Sua oxitocina não vai subir se acariciar um animal de que não goste. Não vai amar a bandeira do país se for obrigada a saudá-la por um regime autoritário. Já me deparei com o efeito explosivo da conexão mente-corpo. Era como se fôssemos duas criaturas. Uma era um robô que pode ser programado por substâncias químicas, a outra um agente livre que pensa, reflete e decide. As duas criaturas são aparentemente incompatíveis. Não têm o direito de viver juntas, embora vivam assim, como refletidas na configuração do sistema nervoso.
Uma parte opera automaticamente, permitindo que a vida siga sem que se pense a respeito. Não precisa pensar para continuar respirando ou para que o coração continue a bater. Mas você pode assumir o controle conscientemente, e o sistema nervoso voluntário lhe permite alterar a respiração e, mesmo com um pouco de prática, desacelerar os batimentos cardíacos. De repente, estamos no limiar de um mistério, porque algo terá de decidir se agiremos ou não. O algo não pode ser o cérebro, porque para ele é indiferente empregar um ou outro lado do sistema nervoso central. Do lado involuntário, o cérebro aumenta a frequência cardíaca se você correr uma maratona. Mas, antes de tudo, quem decidiu correr a maratona foi você. Então, quem é este, entre aspas, você? Pergunta embaraçosa que perturba a realidade. Em um dado momento você, isto é, o ser, decide a que sistema nervoso irá recorrer. Portanto, você não pode ser criação de nenhum dos dois. Quando observar esse fato simples, estará no caminho do autoconhecimento. Poderá ficar feliz e observar a si mesmo feliz ao mesmo tempo. Começará a experimentar-se completamente sem raiva, mesmo se estiver manifestando raiva. A razão para a mudança é simples. Você ultrapassou o lado mecânico da vida. Despertou para quem você realmente é, o usuário do cérebro, mas não o cérebro. O viajante em um corpo, mas não o corpo. O pensador de pensamentos que fica longe, muito mais longe do que qualquer pensamento. Vou mostrar-lhes nas próximas páginas que seu verdadeiro eu fica além do tempo e do espaço. Quando se identificar com seu verdadeiro eu, terá cumprido a máxima: estar no mundo, mas não ser do mundo. A palavra grega meta significa, entre aspas, além. Assim, eu a uso para descrever a realidade que está além de, entre aspas, o que você vê é o que você tem. Quando ocupa a meta-realidade, você é meta-humano. Aos trancos e barrancos, todo mundo já está lá. A meta-realidade é a fonte de toda a criatividade, porque se o velho eu convencional não fossem ultrapassados, não haveriam novas ideias, obras de arte, livros e descobertas científicas. Não importa quantos pensamentos já tenha tido, há infinitamente mais para ser pensado. Não importa quantas sentenças os escritores tenham formulado, há infinitamente mais para ser escrito. Palavras e pensamentos não são estocados no cérebro como informações em computadores para serem remanejadas mecanicamente quando outro pensamento se torna necessário. Shakespeare não ficava simplesmente remanejando seu vocabulário elisabetano. Ele empregava as palavras de forma criativa. Van Gogh não combinava simplesmente as cores padrão do espectro. Usava a cor como uma nova maneira de ver o mundo ao redor. Ir além é como a pessoa decide se a vida é suficientemente significativa. Quando você deseja mais do que a vida está lhe dando, não é o cérebro que está ansiando por mais significado, nem é a pessoa comum enfrentando a rotina. O eu, observando as coisas de uma perspectiva mais elevada, é quem decide a questão. O eu também decide a quem vai amar, o que é verdadeiro, se é para confiar e assim por diante. Se a mãe julga que uma criança de 3 anos irritada precisa de uma soneca, ela está indo além de uma simples análise do que o filho está fazendo ou dizendo. Crianças irritadas dizem todo tipo de coisa, e se as mães entrassem no jogo delas, seriam tão infantis quanto os filhos. Se ir além tem se provado tão indispensável, porque ainda não somos meta-humanos. Não existe motivo que justifica continuar repetindo os mesmos chavões, opiniões desgastadas, seguir as mesmas convenções sociais obsoletas e render-se ao pensamento conformista. Armadilhas nas quais caímos e o resultado são conflitos, guerras, violência doméstica, preconceito racial e desigualdade de gênero dos quais temos sido vítimas ao longo da história. Escolhemos ser prisioneiros de nós mesmos. O paradoxo de desempenhar a parte do detido e do carcereiro simultaneamente vem causando um sofrimento indescritível para a humanidade.
Para pôr fim a essa desolação, é preciso mudar do humano para o meta-humano. Ambos existem aqui e agora. Não existe um lugar para se chegar à meta-realidade. Como dois pássaros em uma árvore, você está se banqueteando com a vida enquanto observa. Mas a parte da observação está sendo ignorada, suprimida, desconsiderada e subestimada. A transformação que torna você meta-humano é conhecida nas tradições espirituais como, entre aspas, despertar. Assim que alguém alcança o estado de meta-humano, sente que o eu cotidiano era um sonâmbulo, pouco consciente das infinitas possibilidades da vida. Estar acordado é envolver-se completamente com a autoconsciência. Inúmeras outras metáforas vêm à mente. Meta-humano é tal como sintonizar todas as ondas do rádio em vez de apenas uma estação. Tal como uma corda vibrando uma nota mais alta. Tal como ver o mundo em um grão de areia. Mas tal é palavra limitadora. A coisa real é indescritível e precisa ser experimentada pessoalmente, assim como a visão é indescritível para alguém que nasceu cego, mas reveladora se a pessoa passar a enxergar. Os editores incentivam os autores a atrair leitores usando a grande promessa de algo novo, fresco e diferente. O despertar é tão velho quanto a humanidade. É impossível prometer algo como o despertar, que antes de tudo é indescritível. Revendo meus livros anteriores, senti que a peculiaridade e o mistério do despertar me inibiam. Desta vez, porém, respirei fundo e fui em frente. Acredito que o leitor não é alguém que nasceu cego e que desconhece completamente o que é a visão. Com um pouco de confiança, podemos constatar que já somos meta-humanos e que a meta-realidade fica aqui e agora. Não sei quem será persuadido e quem não será. No fim, o mistério de ser humano obedece apenas a si mesmo, mas tenho fé em uma coisa. Se ao ler este livro você se conectar com o que significa despertar, vai perceber a verdade em muito menos tempo que os 30 anos que eu levei. Quanto mais rapidamente o meta-humano surge em nossa vida, melhor. Muito obrigado.